Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tassiana e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a adubação nas orquídeas, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos que há 3 anos eu não uso adubação nas minhas orquídeas, tá? E agora eu vou explicar para vocês o porquê. Eu já tinha uma menininha de 4 aninhos, Alice, quando engravidei da Olivia, né? E as minhas gravidez são de alto risco, então exigem muitos cuidados, tá? E eu precisava fazer repouso, uma alimentação muito restrita, o que me deixava bem fraca, e também precisava fazer exercícios, evitar de subir ainda mais minha glicose, né? Porque um dos altos riscos era a diabetes gestacional, e, e aí as minhas bebês acabam nascendo muito grande, e isso trazia riscos para elas também, né? Então, eu não tinha muito tempo para cuidar das minhas orquídeas, tá? Então eu optei por cuidar de mim e das minhas filhas e quando eu tinha tempo eu ia lá e jogava água de mangueira nas minhas orquídeas, tá? Quando eu não tinha tempo também eu deixava elas passarem sede por dias e mas era o que eu podia oferecer para elas na época, tá? E qual é o único adubo que eu conheço? Eu até conheço outros adubos, mas o único que eu usei realmente, né? Na época eu assistia muitos vídeos do canal da Elis, Flores de Elis, Orquídeas e Suculentas, e da Maria, de Marias e suas orquídeas, tá? E elas, as duas usavam o Osmocote 15912 nos replantes, tá? O Osmocote, para quem não conhece, é um adubo de liberação lenta. A gente coloca algumas bolinhas no vaso ou na coquedama, na madeirinha. A gente coloca próximo da planta. E ele ajuda no enraizamento da planta ali nesse começo do cultivo, né? Porque aqui ele diz que ele dura para trocar a cada 5 meses. Então, quando você faz um replante e coloca ele, ele vai estar lá no vaso adubando as suas orquídeas por 5 meses, tá? Mas eu nunca cheguei a trocar os porta-adubo. Eu colocava então nos replantes e depois eu deixava a planta se virar sozinha, tá? E quando eu engravidei, eu parei de usar até esse. Hã, né, toda a questão de me cuidar e tal, nem seria muito trabalho, né, porque era só ir lá e trocar as trouxinhas, mas eu realmente não estava tendo tempo, então eu não estava usando nada, tá. E na época, quando eu comprei esse, eu comprei um kit, que vinha mais 3 adubos, um era de manutenção, que eu acho que é o 20-20-20, e NPK, e o outro era um de floração e o outro para crescimento. Agora não me lembro quais as numerações, mas os três são NPK, tá? Mas eu cheguei a usar eles uma vez cada potinho, eu acho que não fiz mais do que uma aplicação, então eu nem considero como ter feito adubação, porque eu não cheguei a usar ele como é a indicação do fabricante, que eu acho que é a cada 15 dias, eu não me lembro mais, tá? E então, durante todo esse período, eu não usei adubos, tá? E por que que eu acho importante mostrar isso para vocês? Porque eu fico muito triste quando eu converso com as pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas, tá? Porque elas entram num canal ou num grupo de orquídeas ou com pessoas mesmo que cultivam orquídeas e daí as pessoas dizem assim, você precisa usar tal produto, tá? E daí a pessoa vai e compra, às vezes investe um dinheiro que ela nem tem disponível para isso, né? Deixa de comprar plantinhas para comprar um monte de adubo. Aí o que que acontece? Mistura um monte de adubo, né? Sem saber se eles podem ser usados nesse mesmo intervalo de tempo, né? Porque às vezes numa semana estão fazendo 3 aplicações diferentes de produtos nas suas orquídeas, sem saber se esses produtos podem ser usados juntos, né? Então, eu acho muito chato, assim, eu chegar e impor para vocês que vocês precisam usar tal tipo de adubo, tá? Eu acho, assim, que para quem não usa adubo nenhum, é interessante começar a usar. Mas aí você pesquisa bastante, se informa qual que é melhor para o seu cultivo, tá? Porque, por exemplo, para quem não tem muito tempo, né, assim como eu não tinha,
é mais interessante usar um adubo que dura meses lá no seu vasinho, né? E daí depois, se você precisar usar algum outro produto, né? Pesquisa, você pode usar junto esses produtos para não causar nenhum tipo de problema, reação química, não sei nem como falar o que que pode causar na planta, tá? E assim, ó, para quem não usa adubo nenhum, ok, pesquisa, começa a usar um adubo, algo que vai ser fácil para você manusear, tá? Que não vai causar problemas para suas orquídeas nem para sua saúde, tá? E para quem já usa um adubo e gosta do seu adubo, continua com o seu. Não tem por que você trocar só porque fulano disse que aquele adubo é melhor do que o seu, tá? Porque às vezes você vai começar a usar tantos produtos juntos que isso vai acabar prejudicando a sua planta ao invés de ajudar. Porque assim como os médicos dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, eu acredito que o adubo seja a mesma regra para suas plantas, né? Porque se você usar demais, talvez você possa prejudicar e até matar a sua planta por excesso de adubo, né? Ou danificar ela a um ponto que você não saiba depois como recuperar ela, né? Então, eu vou mostrar para vocês que as plantas desenvolvem muito bem mesmo sem adubo, tá? Para poder convencer vocês de que vocês não precisam sair comprando tudo o que vocês ouvem falar que é bom para as plantas, tá? Aqui mesmo eu tenho um exemplo, ó, de uma FAO. Olha só, quando eu comprei ela, ela era um vegetal mini, disseram que ela era para ser mini, e olha só como ela tá linda, ela tá bem. Aqui não vai dar para ver as ponteiras das raízes porque elas encolheram. A última mudança que a gente fez ali no orquidário, eu acabei machucando bastante elas, raspei, mas elas estavam, essas raízes que estão aparecendo aqui no musgo, é todas raízes novas, tá? Que saiu depois do replante. E então, daqui uns dias elas vão estar bonitas de novo quando eu puder voltar a fazer regas, né? Aqui tem raiz nova saindo e olha só, além do vegetal lindo, ela estava cheia de raízes e ó, uma haste floral, outra haste floral, tá? E por que que eu quero mostrar isso para vocês? Para mostrar para vocês que vocês podem sim usar adubo, mas vocês não precisam sair gastando mundos e fundos com adubos. Eu quero mostrar para vocês que, olha só, aqui tem mais um exemplo. Essa aqui tá faltando folhas porque é uma plantinha que era debilitada, tá? Ela tava com algumas folhas fungadas na época e eu ganhei para recuperar, então eu tirei essas folhas. Ó, a de baixo estava verdinha, eu deixei, por isso que ela tá mais comprida, tá? Porque eu ganhei ela assim na época para recuperar. E olha a quantidade de raízes, tá? Estão bem feias as minhas coquedamas, porque como eu moro aqui no Rio Grande do Sul e nós estamos tendo frios muito intensos, eu não estou podendo fazer regas, tá? Mas eu não uso nenhum tipo de enraizador, nem natural, nem Vitagold, nem produto nenhum e não estava usando nem o Osmocote, tá? E vocês podem ver, elas estão bem enraizadas, estão com vegetal bonito e estão subindo haste floral. Eu tenho bem mais plantas lá fora que eu poderia mostrar, mas está muito frio. E como o único horário que eu tenho para gravar é à noite, fica ruim para mim ir lá agora buscar mais plantas, tá? Mas por que que eu quis muito mostrar isso para vocês? Para que vocês vejam que a planta desenvolve sim, sem a nossa intervenção o tempo todo, tá? As minhas plantas foram plantadas na coquedama, então foram para um modo de cultivo novo. Então elas saíram de um modo de cultivo convencional para ir para a coquedama, que é um modo de cultivo bem diferente. E ao mesmo tempo que é um modo de cultivo úmido, também é muito seco, porque dentro eu uso isopor, né? E olha, agora no inverno elas chegam a ficar 20 dias sem regas. Se precisar ficar um mês, elas vão ficar um mês sem regas, tá? Porque para mim, molhar elas no frio e quando a umidade do ar está tão alta, é mais perigoso para mim fazer regas agora do que deixar elas passarem sede, tá? E por que que eu digo que as nossas plantas também precisam de algum tipo de defensivo ou de adubos, tá?
Porque antes eu tinha poucas plantas, então eu olhava elas todos os dias, eu ia lá, eu vigiava, eu gostava de limpar as folhas, né, eu molhava o algodão na água ou num um pouquinho de leite e limpava as folhas, com um pouquinho de água e detergente, então era um cuidado que para mim era uma terapia, né. E agora eu tenho muitas plantas, eu não consigo mais fazer essa parte de limpar as folhas uma por uma como eu fazia antes, né. E está aparecendo alguns bichinhos no meu cultivo, que em 4 anos de cultivo, por exemplo, ácaro eu nunca vi, eu vi só em vídeos, fotos, coisa assim, mas eu nunca tive. Então, pessoalmente eu não conheço e espero não conhecer tão cedo. A cochonilha eu tive em 2 coquedamas, foi apenas acho que foi essas 2 inclusive. Eu tive cochonilhas nelas apenas no musgo aqui embaixo. E por acaso eu levantei a coquedama para olhar e eu vi que tinha cochonilha, aquela branquinha que parece uma farinha. Como eu nunca tinha tido, eu não tinha nenhum defensivo em casa para usar, eu fiz aquela misturinha de, água com detergente neutro e óleo de cozinha. Como eu moro muito longe, eu não tinha como ir comprar um produto próprio para usar e não tinha experiência, eu fiz o que estava no meu alcance e deu certo, porque, nunca mais apareceu, já faz acho que uns 3, 4 meses que isso aconteceu e nunca mais vi sinal nenhum de cochonilha, graças a Deus, tá. Mas apareceu alguns insetos. Na verdade, eu ainda nem sei qual inseto que é, porque eu já fui lá durante o dia, várias vezes no dia para olhar e não achei. Eu já fui durante a noite, já fui à meia-noite procurar com a lanterna e não achei, tá? Mas aqui tem um exemplo para vocês, ó, que essa aqui é um xodó por causa do vegetal, né? Era meu sonho ter orquídeas assim com vegetal grande, bonito, cheio de brilho. E olha aqui, ó. Aqui tem uma mordidinha, eu ainda não sei do que é. Ó, mordeu aqui atrás e daí aconteceu que ficou essa cicatriz. Aqui, ok, é um pouquinho só, estético o problema, né, a folha vai crescer e vai nascer outra folha e tá tudo bem. Mas, olha só como que acontece depois. Aqui, também foi mordidinha. Na época era uma pintinha preta, assim, que não dava nem para notar. E de repente a folha fica deformada, olha só. E isso só aconteceu, com exceção daquela ali que tá bem bonita, né, mas isso só aconteceu nas plantas que eram debilitadas, que eu tinha ganhado para salvar. Então, como isso aconteceu com as plantas mais que já eram debilitadas, né, que eu ganhei para salvar, eu não liguei muito, porque como eu não encontrei qual era o inseto e eu não estou podendo fazer regas, né, eu digo: "Vou deixar por isso mesmo, vou continuar acompanhando, se precisar eu venho aqui e corto folha fora", né. Mas, ó, faz meses que tá assim essa folha, ela não progrediu, né, poderia ter entrado um fungo, e mas ela só entortou a folha e faz meses que tá assim, e não deu mais nenhum problema. E eu tô observando, tá. Então, como eu não tô usando nenhum tipo de adubo, eu mandei foto pra Jaqueline lá do Orquidário Fogaça. E eu disse já que eu não estou usando nenhum produto, tá? Nem defensivo, nem adubo, nem enraizador, nem enxofre, nem nada. Aí eu disse para ela, eu gostaria de começar a usar um produto, mas eu não tenho paciência para estar lá, anotando qual dia é o dia de fazer tal adubação. Eu queria usar um único produto que pudesse agir como repelente e adubar as minhas orquídeas, né, e deixar elas mais fortes e protegidas. Aí ela me disse que ela tem um adubo que eles usam nas estufas deles, né. Então, como é uma pessoa que eu confio, eu compro orquídeas com ela já há anos, né, e eu sei da qualidade das plantas dela, e eu fui pedir indicação e ela me indicou esse produto. Então, eu disse para ela que eu quero tentar sim, tá. Então, a partir de agora, eu vou começar a usar um adubo nas minhas orquídeas, né. E eu sempre ouvi também falar muito bem do enxofre, enxofre Dymi, tem o enxofre líquido,
Então, eu vou sim tentar, como eu tenho já em casa o osmocote, desde que eu iniciei o canal, faz mais ou menos uns 2 meses, eu estou usando nos replantes, porque eu acredito que ele esteja para vencer. É, ele já vai vencer e eu tenho o produto ali, né. Então eu já estou usando o osmocote já faz uns 2 meses, nas plantas que foram replantadas antes disso, eu não estou colocando nada ainda. Então, agora eu estou usando o osmocote e eu vou testar esse produto lá da Jaqueline do Orquidário Fogaça. E eu estou torcendo muito para que ele me ajude, porque para mim, eu me apaixonei pelas Phalaenopsis por conta dos vegetais delas, né, que eu via lá no canal da Maria e da Elise, e era sempre aqueles vegetais verdinhos, né, grande e saudável, e eu sonhava em um dia ter orquídeas como elas, né. E quando eu realmente tinha orquídeas tão lindas assim, né, porque olha, essa aqui que era o meu orgulho, agora os bichinhos estão começando a morder. Né, então eu vou começar a proteger um pouquinho mais as minhas meninas, para que elas possam crescer e florescer e desenvolver ainda mais, tá. E por que que eu tô contando isso para vocês? Porque eu acho justo eu ser honesta com vocês, né, já que vocês estão aqui me acompanhando em cada vídeo que eu posto, né. E eu digo sim, eu não estava usando adubo durante esses 3 anos, né, não foi nem por: eu não quero usar nenhum adubo", tá, mas era por questão de saúde realmente que eu precisava me cuidar e cuidar das minhas filhas, né. Mas agora, como elas já estão um pouquinho maiores, né, agora elas já conseguem dormir sozinhas, não precisam mais que eu fique lá horas com elas, né. Eu tô tendo um pouquinho de tempo para cuidar das minhas orquídeas, então eu vou sim iniciar uma adubação. Tô torcendo muito para que dê certo, né. É claro que essas folhas que já estão com feridas não vão recuperar, né. A gente tem que colocar isso na cabeça, tá. A folha que já tem cicatriz não vai voltar, tá, não vai voltar a ser bonita como antes. A gente vai ter que esperar elas, crescer e descartar naturalmente, ou a gente vai lá e corta e sela o corte, tá, e esperar sair folhas novas. Eu ainda estou pesquisando para saber se eu descubro qual o bichinho que está ali mordendo as minhas orquídeas, né, porque em 4 anos de cultivo eu nunca tive nenhum tipo de problema quanto a isso, né, e foi justamente agora no frio, né, onde a umidade do ar é extremamente alta, onde está muito frio, que eu não consigo fazer as regas, né, então que elas estão ali já passando sede, né, e quem sabe até um pouco sofridas, né, porque eu acabei machucando as raízes, estão passando sede e os bichinhos estão atacando. Então o que que eu digo para vocês? Façam sim a sua adubação, mas sigam sempre a orientação do fabricante, tá? Como aqui, por exemplo, aqui o meu osmocote, ele diz a quantidade que eu devo usar. Ele diz a cada quanto tempo eu devo trocar, né. A mesma coisa vai acontecer com os outros produtos, seguir sempre a orientação do fabricante. O osmocote eu não me preocupo muito com a quantidade, porque ele é um adubo de liberação lenta, a gente coloca lá no vaso e ele dura lá meses e ele vai soltar um pouquinho do adubo e depois na próxima rega ele solta um pouquinho do adubo, então é bem tranquilo de usar. Mas os adubos que as pessoas vão diluir na água, né, para fazer a aplicação ali foliar, eu sempre digo, use menos do que a indicação do fabricante, tá? Nunca ultrapasse aquela quantidade, porque eles colocam ali, digamos, 3 gramas. Se você não tem uma balança de precisão e não vem uma colherinha ali com a medida exata do produto, fica difícil você saber se a sua colher tem aquela medida, tá? Então coloque sempre menos, porque eu acho que se ela ganhar um pouquinho de adubo, você vai estar ajudando ela um pouquinho. Agora, se você ultrapassar a dose, pode queimar ela, né? Pode prejudicar ela. E também a recomendação que diz no adubo, ou se antes deve regar a orquídea, primeiro você faz a sua rega, depois você faz a aplicação. A avó aqui, que mora aqui do lado da minha casa, ela tem um adubo que é diferente. Ele também é de diluir na água, mas ele manda fazer rega logo após a adubação, né. Então o dela diz assim: "Faça a aplicação
Olhar, depois de 15 minutos você faça a rega abundante. Então, sempre sigam a orientação do seu fabricante, porque a avó passou o produto sem fazer regas. E eu pedi para ela fazer a rega, ela não quis. O que que aconteceu? Ela passou em todas as orquídeas, passou em todas as suculentas e passou em todas as violetas. No outro dia, as suculentas dela tinham perdido toda a cor, ficaram opacas, ficaram escuras, ficaram feias. Agora estão recuperando, mas isso leva meses, né? As orquídeas dela sapecaram as folhas e as violetas no dia seguinte estavam com as folhas todas murchas. Ela ficou muito revoltada porque a paixão dela é as plantas, né? E ela foi adubar para tentar dar um carinho a mais para as plantas, né? E elas acabaram sendo prejudicadas, né? E isso leva meses depois para recuperar, tá? Então, depois eu fui lá, eu li o produto novamente, expliquei para ela como aplicar, né? Então, por que que eu tô contando esse episódio aqui da avó? Porque dizia, em 2 lugares na embalagem dizia como usar o produto, tá? E ela não quis seguir a orientação, ela achou que não tinha problema usar conforme ela queria e depois ela se arrependeu, né? Inclusive ela tentou me dar uma caixa, eu disse: "Não, obrigada, vou continuar com o meu ali, que é só o Osmocote e tá bom", tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, compartilhe, se inscreve no canal. Obrigada. Tchau, tchau.